Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança, vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre como surgiu o podcast. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Já pega aí a sua garrafa de água, a sua caneca de café, para a gente poder conversar sobre como surgiu o podcast, né? Porque de repente você ouve podcast há pouco tempo ou há muito tempo, e será desde quando que o podcast existe? Como é que ele chegou no Brasil? A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de iniciar sobre o tema, eu já quero agradecer algumas pessoas que enviaram suas mensagens aqui para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Quero agradecer a Camila de São Paulo, Marinéia do Paraná, Marta de Campinas, Maria da Graça do Rio de Janeiro, Marcos de Belo Horizonte, Marília de Botucatu, São Paulo, João do Rio de Janeiro e Gabriel de Goiânia. Obrigada pelas suas mensagens, muito obrigada. Já foram respondidas. Eu fico muito feliz de receber as mensagens de vocês, contribuem demais. Obrigada pelas sugestões, tá? Faremos podcast sobre as sugestões que vocês deram lá, com certeza. Muito obrigada. Bom, eu quero dizer que o que eu vou falar aqui hoje sobre o surgimento, né, a história do podcast, a fonte, né, é do canal tech.com.br. E vamos entender um pouco melhor, né, como é que aconteceu tudo isso e como é que o podcast virou essa potência que é hoje. O podcast é o nome do produto em áudio gerado a partir do podcasting, uma forma de publicação de arquivos de mídia sonora criadas para ser transmitidas pela internet ao vivo ou gravado. O termo podcast deriva do iPod, aparelho da Apple, que ajudou a popularizar o formato de programa de rádio gravado, e broadcast, que significa transmissão em português. Trazendo para o Brasil o significado original de podcast, seria algo como transmissão via iPod. Embora ninguém mais use o dispositivo da maçã, o nome se consolidou e segue mantido atualmente. O diferencial do formato é que o usuário pode reproduzir o programa quando quiser, sem depender de uma grade de programação como na TV e no rádio. Além disso, o download é automático e centralizado em um aplicativo, sem precisar entrar em sites nem baixar arquivos para o seu desktop. Hoje em dia, o termo podcast é usado basicamente para qualquer programa de conversa, onde duas ou mais pessoas participem e interagindo entre si somente por áudio. O formato existe desde os primórdios da internet banda larga, quando passou a ser possível o download de arquivos mais rapidamente, mas se popularizou na última década. A vantagem do podcast é a dependência exclusiva da audição, pois somente o áudio é divulgado. Isso atraiu muitos fãs e simpatizantes devido à praticidade, já que é necessário apenas escutar para consumir o programa. A maior vantagem é poder ouvir em qualquer momento do dia, como no trajeto para o trabalho ou enquanto você realiza tarefas rotineiras do seu dia a dia. Em geral, o podcast pode ser baixado e consumido por aplicativos específicos ou diretamente em um serviço de streaming. Por exemplo, o Spotify e a Apple Music são dois expoentes no segmento, embora alguns programas sejam exclusivos de aplicativos próprios ou transmitidos por outras plataformas. Há uma certa divergência sobre quem pode ser considerado pai do podcast, por esse marco ser reivindicado por várias pessoas.
É mais ou menos o que aconteceu com o avião, né? Tinha um monte de gente fazendo ao mesmo tempo e cada qual com um resultado específico. Daí, várias pessoas conseguiram progressos diferentes praticamente na mesma época. Os padrinhos do podcast seriam a dupla Dave Winer e Adam Curry. Winer foi o criador do site scripting.com e desenvolvedor responsável por popularizar o formato RSS, usado para newsletters e atualizações, bem como de um pacote popular de rádio online chamado Userland. Já o Adam Curry teria feito uma parceria com Dave para colocar no ar seus projetos online. Ele já era famoso na MTV nos anos 80, mas queria reproduzir seu sucesso também na internet. O encontro ocorreu em 2000 e ambos conversavam sobre a distribuição automatizada de mídia. Na ocasião, a dupla falava sobre vídeo e não áudio, com Winer deixando claro ser contra um sistema de assinatura para downloads de vídeo, por causa da lentidão da web naquela época. Para otimizar esse sistema, o vídeo teria uma péssima qualidade visual e sonora. Os usuários levariam horas para baixar o conteúdo e nem era garantido que conseguiriam. Afinal, as quedas de conexão eram muito comuns naquela época. Curry queria um sistema capaz de usar a largura da banda enquanto o usuário não usava a conexão com a internet, fazendo uma espécie de download silencioso em segundo plano. Não chegava a ser uma ideia nova, já que os gerenciadores de transferência faziam isso, porém o formato proposto era bem diferente. No começo de 2004, a dupla ainda não tinha progredido o suficiente para lançar um podcast. Adam decidiu cair de cabeça na programação e desenvolveu um aplicativo rudimentar na época, que pode ter sido o primeiro passo para o projeto a partir do Apple Script. Durante os testes, Adam conseguiu capturar e baixar um post de áudio incorporado por Dave em seu blog. O programa de Adam leu o RSS de Dave e transferiu o arquivo correto em meio aos demais itens do feed. Além disso, a dupla conseguiu fazer a mídia ser reproduzida no iTunes graças a uma API de integração recentemente lançada pela Maçã. O programa acessou o site, encontrou o link correto, baixou o áudio e inseriu o arquivo na lista de reprodução do iTunes. Quem possuía um iPod, que era febre na época, quem lembra, né? Ainda poderia sincronizar a lista para escutar enquanto estivesse fora do computador. É claro que tudo isso não foi automático. Por isso era preciso encontrar uma maneira mais simples para o usuário comum. Dave e Adam trabalharam em conjunto para tornar o aplicativo criado com o Apple Script útil para quem quisesse curtir seus áudios sem a preocupação de baixá-lo manualmente. Já no início de 2005, novos criadores de mídia estavam entrando no universo do podcasting, com vários diretórios criados para abranger conteúdos inéditos. Naquela época, não existia uma centralização. Por isso, você precisava entrar no site do podcast e fazer a inscrição no RSS para receber os arquivos. Com toda essa novidade, o formato de áudio distribuído por listas de reprodução foi ganhando cada vez mais adeptos de diversos segmentos e temáticas, incluindo uma imensa rede de centralização e podcasters. A TED Podcasters e a The Podcast Network foram importantes para abrigar em seus diretórios vários criadores. O sucesso foi tanto que a Apple desenvolveu o suporte nativo a podcasts no iTunes em julho de 2005, impulsionando ainda mais a chegada de novos ouvintes
e produtores. Nessa época, a grande mídia começou a dar as primeiras notícias sobre o formato e a pensar em como produzir seus próprios programas. Lá fora, o crescimento foi exponencial, ano após ano, até os dias atuais. Levou algum tempo para as pessoas se acostumarem com o formato que mesclava rádio na web, que já existia desde os anos de 1990, com programas pré-formatados que poderiam ser escutados em qualquer momento. Há quem afirme que o conceito de podcast foi responsável pelos serviços de assinatura paga dos anos seguintes, como a Netflix, o Spotify e tantos outros do gênero. Isso porque a premissa é basicamente a mesma, né? Conteúdo sob demanda individual, acessível 24 horas e quantas vezes o cliente desejar. Já aqui no Brasil, a coisa levou um pouco mais de tempo, né? Como normalmente acontece. Por essas bandas, o podcast começou apenas como algo voltado para o setor de tecnologia. A maioria eram programas sobre tecnologia, produzidos por desenvolvedores para outros desenvolvedores. Essa tendência se seguiu até o fim dos anos 2000, quando o formato finalmente começou a romper a bolha para chegar a mais gente. Mesmo assim, o sistema de RSS era complexo demais para o público amplo, então levou mais alguns anos até o serviço ser simplificado. O primeiro podcast local foi o Digital Minds, do podcaster Danilo Medeiros, publicado em 21 de outubro de 2004. A data é um marco tão importante que passou a ser considerado o dia do podcast no Brasil. Então guarda aí, 21 de outubro de 2004. Os serviços de streaming de música foram os responsáveis por dar o boom necessário nos podcasts no Brasil. Não era mais preciso ter um tocador de mídia nem lidar com os links de RSS, já que a própria ferramenta de buscas do Spotify e do Apple Music já exibiam milhares de programas para se escutar. De 2020 para cá, uma pesquisa realizada pela Globo em parceria com o Ibope descobriu que, preste atenção, gente, 57% da população brasileira começou a consumir podcasts. Isso foi incentivado pelo isolamento social provocado, né, pela pandemia da Covid-19, mas também pelo reforço de criadores nesse período. Muito legal essa história, muito legal a gente poder entender os marcos, né, e como tudo começou. E importante a gente ver que como o podcast tem crescido no Brasil. A gente percebe isso pelos nossos números aqui e fica muito feliz de estar cada vez chegando, né, a mais pessoas. E no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Isso que é o legal. Então, fica aqui, né, para quem tinha curiosidade de saber como é que tudo isso aconteceu, um breve resumo e entender, né, como a gente precisa, né, de pessoas visionárias para fazerem testes, para que a gente possa ir para esse novo lugar, muitas vezes nunca imaginado, né, e até duvidado por tantas pessoas, né, que daria certo, que seria algo que realmente viria para ficar. Eu já quero te pedir, né, para você me seguir lá no Insta também, eu.Fernanda Gonçalves, e mandar uma mensagem lá para mim no direct, falando que você ouve os podcasts aqui de liderança. Quero pedir também para você enviar uma mensagem para a gente. Vai ser uma honra poder responder a sua mensagem. Você pode sugerir na mensagem temas para o nosso podcast, pode dar feedbacks, enfim, fica à vontade. E vai ser muito legal poder receber a sua mensagem. Em busca do autoconhecimento e evolução. Então você ouviu mais um episódio do podcast sobre como surgiu o podcast, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um dos nossos especialistas,
envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com, fernandagonçalves.com. Com a Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir.